Vamos estudar agora a anatomia microcirúrgica dos ventrículos cerebrais. Nós vamos dividir essa sessão em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos ver a disposição geral dos ventrículos laterais, a divisão dos cornos frontal, o corpo do ventrículo e o átrio do ventrículo. Numa segunda sessão, nós vamos ver o corno temporal do ventrículo e algumas utilidades clínicas do conhecimento da disposição do sistema ventricular. E numa terceira sessão nós vamos ver uma abordagem transcoroideia, desde o corpo do ventrículo até o terceiro ventrículo. O que nós comumente encontramos em atlas de anatomia são simplesmente cortes sagitais, como este, ou cortes coronais simples do sistema ventricular. Mas para o neurocirurgião isso não é o suficiente, porque nós temos que planejar abordagens cirúrgicas que vão desde a superfície do cérebro, nós devemos fazer uma craniotomia bem centrada e acessos cirúrgicos que atinjam o sistema ventricular. Só para aproveitar este slide, nós estamos vendo o corpo caloso em um formato de C invertido, com suas diferentes partes, o rosto do corpo caloso, o joelho do corpo caloso, o corpo do corpo caloso, o esplênio do corpo caloso, e foi inserido um pequeno arame no forame de Monro, e nós já podemos ver que o forame interventricular de Monro, ele tem como seu teto o fórnix, como parede anterior o fórnix, como parede inferior o fórnix, e como parede posterior os núcleos anteriores do tálamo. Nós podemos ver ainda que desde o forame de Monro até o aqueduto cerebral, nós temos um sulco de direção antero-posterior e súpero-inferior, que é o sulco hipotalâmico, que divide o que é tálamo situado acima dele, do que é hipotálamo situado abaixo dele. E logo acima da parte média do sulco hipotalâmico, nós vemos a aderência intertalâmica ou massa intermédia. Este é o segundo corte que nós mais comumente vemos nos livros de anatomia. E, na maior parte das vezes, as ilustrações dos livros de neurocirurgia se restringem a ilustrações como essa. Um simples corte axial do encéfalo, demonstrando as cavidades ventriculares. Mas o que nos interessa saber é como chegar de forma segura ao sistema ventricular, retirar lesões do sistema ventricular. E para isso nós devemos saber corretamente as divisões do sistema ventricular e os componentes, as estruturas anatômicas que fazem parte do assoalho, da parede lateral, da parede medial e do teto de cada uma das partes do sistema ventricular. E para que isso seja conseguido, nós vamos recorrer a cortes que passam pelo sistema ventricular, que são pouco usuais e que muito dificilmente nós vamos encontrar nos livros de anatomia. Então nós vamos procurar entender não só as cavidades ventriculares, mas também os componentes que formam as paredes dessa cavidade ventricular. Aqui os senhores podem ver uma vista posterior de um encéfalo que foi seccionado de diferentes formas. A tenda do cerebelo foi mantida no lado direito. Nós podemos ver a superfície tentorial do cerebelo no lado esquerdo. E nós vemos parte do corno temporal do ventrículo lateral aberto no lado esquerdo, e nós vemos que o corno temporal do ventrículo lateral está escondido no lado direito. O que nos interessa na neurocirurgia
é saber de que forma nós vamos planejar uma craniotomia e de que forma nós vamos explorar fissuras ou realizar corticectomias, de modo a acessar o sistema ventricular de forma precisa e adequada, assim como de forma segura para o paciente. Então, nós vamos tentar estudar o sistema ventricular de uma maneira de fora para dentro, já que o sistema ventricular não vem aberto conforme é demonstrado na maior parte das ilustrações dos livros textos de anatomia e dos livros textos de neurocirurgia aos quais nós temos acesso. Uma vez retirada a calota craniana óssea, nós vamos ter o cérebro, e neste ponto nós já estamos familiarizados com a maior parte da anatomia que compõe a superfície lateral do cérebro. Nós já sabemos de algumas variações e de algumas constâncias nos padrões tanto giral quanto no padrão sulcal da superfície lateral do cérebro. E nós podemos imaginar, vendo esse hemisfério esquerdo em perfil, nós podemos imaginar aproximadamente onde se encontra a ínsula. A ínsula é também chamado de quinto lobo cerebral e fica escondido, recoberto pelos lábios da fissura silviana, por meio dos opérculos fronto-parietal superiormente e pelo opérculo temporal inferiormente. E nós sabemos ainda que o sistema ventricular, de uma certa forma, circunda a ínsula. A ínsula, por ser a capa externa dos núcleos da base, nós podemos dizer que o sistema ventricular circunda também os núcleos da base. Então, como que se fosse por transparência, nós podemos ter mais ou menos uma ideia de onde se situa a ínsula, os núcleos da base e o sistema ventricular. Aqui então foram retirados os opérculos frontoparietal, foi retirado o opérculo temporal e nós estamos vendo a ínsula, cuja anatomia já foi mencionada anteriormente. Notem que o sulco central da ínsula se continua superior e posteriormente como sulco central do cérebro, e a ínsula é limitada por um sulco circular ou sulco limitante da ínsula, que em sua porção anterior recebe o nome de sulco limitante anterior da ínsula. Na sua porção superior ela recebe o nome de sulco limitante ou circular superior da ínsula. E na sua porção inferior recebe o nome de sulco circular ou limitante inferior da ínsula. É importante frisar que a junção entre o sulco limitante ou sulco circular anterior e superior da ínsula nos aponta para o istmo anterior dos núcleos da base. Se nós fizermos uma punção por agulha neste ponto, em sentido transversal, nós vamos conseguir atingir o corno frontal à frente da cabeça do núcleo caudado. Da mesma forma, se nós olharmos para a junção entre o sulco limitante superior e inferior da ínsula, nós vamos ter uma íntima relação com o átrio ventricular ou com o istmo posterior dos núcleos da base. Da mesma forma, nós podemos fazer uma punção neste ponto, uma punção por agulha, e colher líquor, dessa vez, de dentro do átrio ventricular. Então, nós sabemos que, ao abrirmos estes diferentes sulcos que circundam a ínsula, nós vamos ter acesso à maior parte dos componentes dos ventrículos laterais. Então, aqui está
os sulcos limitantes ou circulares inferior, superior e anterior da ínsula foram abertos. E notem o istmo anterior da ínsula, e nós podemos fazer uma punção no ponto de encontro entre o sulco limitante anterior e superior da ínsula, e nós vamos cair à frente da cabeça do núcleo caudado. Existe uma outra relação entre o primeiro giro curto da ínsula e a cabeça do núcleo caudado. Então, portanto, nós poderíamos teoricamente fazer uma biópsia de cabeça do caudado ao puncionarmos o primeiro giro curto da ínsula. E existe ainda, nós não podemos ver de forma clara, porque esse corte ainda é um pouco alto, entre o segundo giro curto da ínsula e a parte mais superior e externa do núcleo lentiforme. Então, teoricamente, nós também poderíamos fazer uma punção do núcleo lentiforme, caso nós introduzíssemos uma agulha em posição perpendicular ao eixo do cérebro, em direção ao núcleo lentiforme. O sulco central foi deixado em loco, e nós vemos à frente dele, obviamente, o giro pré-central. Posteriormente a ele, nós vemos giro pós-central. Nós vemos a continuação do sulco central do cérebro com o sulco central da ínsula. E nós vemos que a área motora primária e a área somestésica primária se relacionam basicamente com a porção mais posterior dos núcleos da base e da ínsula. Na porção média do sulco limitante inferior da ínsula, nós vamos encontrar a transição entre o corno temporal do ventrículo lateral e o átrio do ventrículo lateral, e aqui nós vemos o bulbo ou glomos do plexo coroide, que se protrui em direção à cavidade atrial do sistema ventricular. Então nós temos aqui, mais uma vez, a ínsula. Nós sabemos que a artéria cerebral média circunda o límen da ínsula, que é a porção mais baixa da ínsula. Ela emite os seus ramos M2, para depois contornarem os opérculos, esses ramos são chamados de ramos opérculo-insulares, e que vão posteriormente sair pelos lábios da fissura silviana e irrigar a grande maioria da superfície lateral do cérebro. Neste caso, o sulco limitante inferior da ínsula foi aberto. Aqui nós podemos ver o temporal stem, que é o tronco do lobo temporal. O tronco do lobo temporal contém radiações auditivas, radiações ópticas, contém o tapeto, contém fibras temporopontinas, e nós conseguimos ver também as digitações internas da cabeça do hipocampo, que é um dos componentes do assoalho do corno frontal do ventrículo lateral. Além disso, nós vemos plexo coroide e nós vemos também uma alça da cerebral média que faz como se fosse uma indentação no ponto de encontro entre os sulcos limitante superior e inferior da ínsula, e isso se constitui no ponto M. O que nós estamos vendo é o triângulo silviano que nós podemos apreciar na arteriografia numa vista em perfil, e ela nos desenha a ínsula, e nós podemos extrapolar e dizer que ela também nos desenha, de uma certa forma, o sistema ventricular que se situa ao redor da ínsula e dos núcleos da base. Aqui nós vemos um encéfalo com dois cortes, um corte no lado esquerdo e um outro do lado direito. O corte do lado direito, ele passou apenas pela substância, pelo centro semioval, e no outro lado nós abrimos a cavidade ventricular.
E nós vemos três dos componentes que formam a cavidade do sistema ventricular supratentorial. Nós vemos o corno frontal, nós vemos o corpo do ventrículo e nós vemos o átrio ventricular. É interessante nós notarmos ou nós estudarmos relações tridimensionais, ou seja, qual é a relação entre o sulco central, que nesse slide ele está apontado por setinhas amarelas, com o sistema ventricular. Os senhores notem no lado direito e no lado esquerdo também, que o sulco central ele está demarcado por setinhas amarelas. À frente dele nós temos o giro pré-central mais espesso e atrás nós temos o giro pós-central um pouco menos espesso. E nós conseguimos ver que o sulco central ele se relaciona muito mais com a porção posterior do corpo do ventrículo lateral do que com outras partes. Foi assinalado também, através de uma setinha verde, um sulco de direção oblíqua, aproximadamente vertical, e que divide o sulco, divide o lobo parietal superior do lóbulo parietal inferior, que é o denominado sulco intraparietal. O sulco intraparietal, principalmente no lado direito, pode ser uma excelente via de acesso a lesões que afloram no interior do átrio ventricular. E o átrio ventricular é uma porção da cavidade do sistema ventricular que se situa muito mais lateralizada do que o corno frontal e do que o corpo do ventrículo lateral. Então agora nós vemos o sistema ventricular aberto bilateralmente e nós vemos algumas estruturas que são importantes para a definição dos limites anatômicos das diferentes partes do sistema ventricular. O primeiro deles é o forame de Monro. O forame de Monro estabelece a comunicação entre os dois ventrículos laterais e o terceiro ventrículo. O forame de Monro tem como teto o fornix, tem como parede anterior e inferior o fornix e como parede posterior os núcleos anteriores do tálamo. É importante ressaltar que não existe plexo coroide à frente do forame de Monro. E isso é uma informação que pode nos ajudar quando nós estamos fazendo cirurgias dentro do sistema ventricular, para melhor nos localizarmos. Por convenção, estabeleceu-se chamar de corno frontal todo o sistema ventricular lateral que se situa à frente do forame de Monro. Então, portanto, nós temos aqui os dois cornos frontais situados à frente do forame de Monro. E, mais uma vez, os senhores veem que não existe plexo coroide, existem veias, mas não existe plexo coroide à frente do forame de Monro. Se eu estou desenvolvendo uma dissecção do tipo interhemisférica transcalosa e vejo plexo coroide, obviamente eu não estou no forame de Monro, não estou no corno frontal do ventrículo lateral. É importante dizer ainda que o forame de Monro ele se situa a aproximadamente 3 centímetros posteriormente ao joelho do corpo caloso. Então, quando nós estamos também desenvolvendo uma dissecção transcalosa, se nós conseguirmos ver o joelho do corpo caloso e fizermos uma calosotomia 3 centímetros posterior ao joelho do corpo caloso, muito certamente nós vamos encontrar o forame de Monro. Resta agora nós tentarmos especificar quais são os componentes que fazem parte das paredes que compõem o corno frontal do ventrículo lateral. Neste espécime anatômico,
o lado esquerdo, o sistema ventricular do lado esquerdo foi aberto e o sistema ventricular do lado direito não está aberto, para que fique evidente o que é o teto do corno frontal do ventrículo lateral. Nós vemos duas artérias correndo por sobre o corpo caloso e de direção antero-posterior. Obviamente, essas são as duas artérias pericalosas. Nós conseguimos ver ainda a porção mais anterior do giro do cíngulo e, muito possivelmente, as artérias, uma das artérias caloso-marginais. Então, por meio dessa figura, fica bastante evidente que o teto do corno frontal, assim como o teto do corpo do ventrículo lateral, são constituídos basicamente por corpo caloso. A parede lateral do corno frontal do ventrículo, que se situa à frente do forame interventricular, é constituído pela cabeça do núcleo caudado. Essa é uma situação que demonstra como a anatomia pode nos ajudar durante uma cirurgia. Nós vemos que à esquerda o sistema ventricular foi aberto e à direita nós simulamos uma situação cirúrgica. Nós vemos o forame de morro do lado esquerdo e no lado direito, e nós vemos que não existe plexo coroide à frente do forame de morro. Então, se nós temos esse tipo de visão intraoperatória, nós estaremos certamente no corno frontal do ventrículo lateral. E nós vemos ainda que muito perto do forame de morro, nós vamos ter a junção de, na verdade, três veias: uma veia tálamo-estriada, uma veia septal anterior, que nós vamos ver com mais detalhes em um minuto, e nós temos ainda uma veia coroideia. Por vezes, quando nós fazemos uma calosotomia, nós tentamos entrar em um sistema ventricular de um lado e acabamos por cair no sistema ventricular de outro lado. Se neste caso eu estivesse tentando acessar o ventrículo lateral direito, mas porventura caísse no ventrículo lateral esquerdo, e o paciente estivesse com a cabeça em posição vertical, obviamente eu identificaria a veia tálamo-estriada no meu lado esquerdo, o lado esquerdo do meu campo operatório. Se eu caísse no sistema ventricular correto, a veia tálamo-estriada estaria localizada à direita do campo operatório. Obviamente, se a cabeça do paciente estiver em posição paralela ao solo, a veia tálamo-estriada do ventrículo lateral direito estaria apontando para cima e a veia tálamo-estriada do lado esquerdo estaria apontando para baixo. Então, essas informações são informações que parecem muito óbvias, mas que muitas vezes nós não pensamos, e elas são muito úteis porque nos ajudam a nos guiar em ressecções de lesões intraventriculares. Essa é uma secção coronal que passa pelo lobo frontal e passa ainda pelo corno frontal do ventrículo lateral. Nós estamos, esse corte, na verdade, está tangenciando a transição do joelho do corpo caloso e o rostro do corpo caloso. Fica bem evidente em ambos os lados a cabeça do núcleo caudado. Então, essa figura nos serve para demonstrar que o corpo caloso ele é teto do corno frontal do ventrículo lateral, ele é a parede anterior do corno frontal do ventrículo lateral, através de seu joelho, e o rostro do corpo caloso é o assoalho do corno frontal do ventrículo lateral. E vejam que a cabeça do núcleo caudado em ambos os lados é a parede lateral dos cornos frontais dos ventrículos laterais.
Este é um corte um pouco mais obliquado, onde nós fizemos uma secção um pouco mais posterior no lado direito. E isso serve para ilustrar que o corpo caloso realmente faz parte, ele é teto do corno frontal do ventrículo lateral. O joelho do corpo caloso é o limite anterior, é a parede anterior do corno frontal do ventrículo lateral, e o rostro do corpo caloso é o assoalho do corno frontal do ventrículo lateral. Mais à frente, no lado esquerdo, os senhores veem a cabeça do núcleo caudado, e no corte da direita, os senhores já veem a transição da cabeça para o corpo do núcleo caudado, a parte anterior ou a perna anterior da cápsula interna, o início do corpo estriado e a união entre o caudado e o estriado, que tem o nome de núcleo accumbens. Essa é uma vista em perfil. Nós estamos vendo o sistema ventricular contralateral. Nós estamos vendo a transição mesencéfalo-diencefálica no lado esquerdo. Nós estamos vendo a cabeça do hipocampo do lado esquerdo. Nós vemos o nervo óptico e a artéria carótida, assim como o nervo óculo-motor no lado esquerdo. E nós vemos que o septo pelúcido foi removido. E nós estamos vendo que realmente o teto, a parede anterior e o assoalho do corno frontal do ventrículo lateral são realmente constituídos por corpo caloso. Os senhores veem ainda a protuberância lateral, que é formada pela cabeça do núcleo caudado, que é, na verdade, o limite lateral ou a parede lateral do corno frontal do ventrículo lateral. Os senhores notem ainda que existe um ponto em que o fórnix, o septo pelúcido e o corpo caloso se fundem. Esse ponto, ele por convenção, ele delimita o início do átrio ventricular e o final do corpo do ventrículo lateral. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Notem a conformação interessante da veia cerebral interna e da veia de Galeno, que se dispõe inferiormente em relação ao esplênio do corpo caloso, para depois ascenderem ao ápice da tenda e ganharem posteriormente o giro reto.